Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou continuar falando aqui sobre bloqueio residual, bloqueio neuromuscular residual e a reversão do bloqueio neuromuscular. Continuando aqui no vídeo parte 2 sobre o assunto, a gente vai falar sobre as drogas utilizadas ou algumas das drogas utilizadas nessa reversão. Aqui falando primeiro dos anticolinesteráseos, que são substâncias que são utilizadas com o objetivo de bloquear a acetilcolinesterase. A gente sabe que, ao final da cirurgia, se o paciente recebeu o bloqueador neuromuscular do tipo A, despolarizante, esse bloqueador, ele pode gerar um bloqueio residual e isso pode afetar a respiração do paciente, pode levar à atelectasia, é, dificultar a respiração, fazer com que ele não tenha capacidade de manutenção da permeabilidade das vias aéreas e, assim, levar a diversos riscos, inclusive riscos de obstrução respiratória, broncoaspiração, outras complicações como pneumonia no pós-operatório, retardo na alta hospitalar, entre outros. E com o objetivo, então, de evitar todas essas complicações, ao final da cirurgia, a gente espera que haja uma certa reversão natural, espontânea, da função neuromuscular, e depois a gente dá aquele empurrãozinho com a neostigmina, que é o anticolinesterásico de escolha, na maioria dos casos, para impedir a degradação da acetilcolina na fenda sináptica e, assim, a acetilcolina possa se fazer presente em maior quantidade e vencer aquela competição com o bloqueador neuromuscular, que é um antagonista competitivo. Então, a neostigmina tem essa ação e a gente vai falar aqui das peculiaridades dessa substância. Então, a acetilcolina, assim como a succinilcolina, tem esse terminal aqui positivo, um amônio quaternário, que são similaridades, são semelhanças estruturais na molécula química que fazem com que elas tenham a afinidade com o receptor nicotínico, que vai, então, fazer o seu papel como agonista, tanto a acetilcolina quanto a succinilcolina. E também essa particularidade faz com que elas sejam passíveis de se ligar à acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina, e a pseudocolinesterase, que é a enzima que degrada a succinilcolina. Então, a acetilcolinesterase, por ter a capacidade de receber esses terminais positivos, também vai ter a capacidade de receber o terminal positivo semelhante que a neostigmina apresenta. Então, são semelhanças estruturais que fazem com que elas tenham afinidade pela mesma substância, no caso, a acetilcolinesterase. Tem outros representantes dessas substâncias, a piridoxina, o hedrofone, mas que têm diferenças no comportamento farmacocinético, farmacodinâmico. O hedrofone, que é uma substância que tem um tempo de ligação muito curto com a acetilcolinesterase, ela tem uma latência bastante pequena, né? Ela começa a ação dela muito rápido, cerca de 30 a 60 segundos, mas tem uma duração curta, cerca de 10 minutos. Então, ela tem pouca utilidade em anestesia, ela é mais utilizada em pesquisa ou para diagnóstico diferencial de miastenia graves em algumas situações. A neostigmina, que tem uma latência um pouco maior, cerca de 1 minuto, mas tem uma duração bastante maior, cerca de 15 a 30 minutos, a duração máxima, podendo durar bem mais que isso, mas com efeito já não tão intenso assim. E a piridoximina, que tem uma latência até ainda maior, cerca de 10 minutos, 12 minutos, mas tem uma duração de efeito bastante prolongada, cerca de 2 horas a 3 horas de duração da piridoxigmina. Mas, como ela tem uma latência muito grande, ela não tem muito interesse em anestesia. Então, o hidrofone não tem interesse em anestesia porque tem uma duração curta e a piridoxigmina porque tem uma latência muito prolongada. A neostigmina fica ali no meio, tem essa duração de latência de cerca de 1 minuto, uma duração de efeito máximo de cerca de 15 a 30 minutos, podendo prolongar.
E o que acontece é que elas agem aqui na enzima acetilcolinesterase bloqueando. A enzima acetilcolinesterase, ela tem um lado aniônico, né, carga negativa, que atrai a carga positiva da amônia quaternária da acetilcolina e faz com que elas se acoplem, então, as duas moléculas, e o lado éster da acetilcolina fica acoplado ao lado esterásico da acetilcolinesterase. Essa ligação faz com que haja uma degradação final da molécula da acetilcolina, liberando colina e ácido acético, então, ao final de microsegundos. Enquanto isso, quando a gente utiliza as drogas anticolinesterásicas, elas vão ter uma aproximação semelhante, a gente vai ver, mas as drogas anticolinesterásicas, elas são divididas em grupos segundo o tempo de ação. Tem as drogas que têm uma duração muito prolongada e às vezes são até chamadas de ligação irreversível, já que essa ligação vai demorar cerca de 2 a 3 semanas, como ocorre com os organofosforados e alguns carbamatos também. E os carbamatos que a gente utiliza, são os comentados ali, a neostigmina, a piridostigmina, eles têm uma ligação intermediária ali, uma ligação que dura um tempo muito menor e não traz os efeitos deletérios dos organos fosforados. A gente sabe que os organos fosforados, eles fazem parte de inseticidas usados na indústria agrícola e também são componentes de algumas armas químicas pela sua alta lipossolubilidade, têm uma absorção muito rápida e intensa pela pele e também uma penetração pela barreira hematoencefálica que gera os efeitos no sistema nervoso central. Então, essa duração intensa, muito prolongada e a resposta intensa da ação dos organofosforados faz com que haja um bloqueio da acetilcolinesterase por um tempo tão grande, de uma maneira tão intensa, que o indivíduo vai ter acetilcolina sobrando em quantidades muito grandes, tanto nas fendas sinápticas, estimulando receptores nicotínicos quanto muscarínicos. Então, você vai ter as respostas ganglionares, as respostas em placa motora, as respostas em terminais parasimpáticos. Então, a gente sabe que no sistema nervoso simpático também tem as glândulas sudoríparas que têm no órgão-alvo os receptores muscarínicos. Então, ali a acetilcolina, apesar de ser sistema nervoso simpático, também vai ter acetilcolina ali estimulando a sudorese do paciente. Então, o paciente vai ter aumento da secreção de vias aéreas, do trato intestinal, movimentação intensa, cólica intestinal, vai ter a broncoespasmo, aumento da secreção respiratória, bradicardia pelo estímulo de receptores muscarínicos cardíacos e assim sucessivamente. São quadros bastante graves que necessitam de intervenção rápida e enérgica, enquanto os carbamatos a gente tem uma duração uma duração muito menos prolongada e a gente tem como diminuir os efeitos muscarínicos dos carbamatos utilizando a associação com anticolinérgicos, como vai ser visto mais para frente um pouco. Na ligação, então, como foi mencionado anteriormente, da acetilcolina com a acetilcolinesterase, a carga positiva do terminal amônio quaternário é atraída pela carga negativa do polo negativo da acetilcolinesterase e aí as moléculas se acoplam à parte éster, né, do terminal éster da acetilcolina se junta ao lado esterásico da acetilcolinesterase, é, levando, no final das contas, à hidrólise da acetilcolina com produção de ácido acético, que vai ser metabolizado e vai ser difundido para outros tecidos, enquanto a colina vai ser reabsorvida em sua maior parte para o terminal nervoso de novo, para voltar a fazer parte da produção de mais acetilcolina. Enquanto isso, os carbamatos, que têm uma estrutura parecida, como foi visto anteriormente, tem aquele lado amônio quaternário, também vai ser atraído pelo lado aniônico da acetilcolinesterase,
e eles vão também se juntar, vão se acoplar ali durante um tempo de minutos, enquanto aquela ligação da acetilcolina com a acetilcolinesterase de microsegundos, aqui é uma ligação de minutos, uma ligação um pouco mais demorada, que vai prender essas moléculas de acetilcolinesterase, impedindo que elas eh, fiquem disponíveis para metabolizar a acetilcolina. E aí vai sobrar bastante acetilcolina nas fendas sinápticas onde elas são liberadas até que ocorre a quebra, a hidrólise da molécula da própria neostigmina, tornando de novo disponível a molécula de acetilcolinesterase. Isso aí, como foi dito, é uma duração de efeito de 15 a 30 minutos, efeito máximo, podendo durar mais tempo que isso em alguns casos. Enquanto isso, os organos fosforados têm uma ligação muito mais intensa. Essa ligação intensa vai fazer com que haja um bloqueio de cerca de 2 a 3 semanas das moléculas de acetilcolinesterase, prolongando em muito a ação desse bloqueio. Então, os organos fosforados eles são bastante nocivos, mas existe um órgão fosforado, que é o epitiofato, que é utilizado na oftalmologia para diminuir a pressão intraocular. Então, ele age ali, estimulando o músculo do esfíncter da íris, fazendo com que haja uma maior facilidade de drenagem do humor aquoso, e aí isso faz com que haja diminuição da pressão intraocular. Então, o epitiofato pode ser utilizado. Lembrando sempre que se o paciente está usando o epitiofato, ele vai ter uma dificuldade, com grande chance de ter dificuldade de metabolizar a acetilcolina e a succinilcolina, caso essa venha a ser utilizada. A neostigmina, então, que é mais utilizada, é utilizada na dose variável de 40, 50, 70 microgramas por quilo de peso, sempre utilizando o peso corporal ideal, de preferência, e temos as demais substâncias. O hidrofone, como eu falei, é pouco utilizado. A piridoxigmina é mais utilizada em tratamento de miastenia graves, já que tem uma duração de efeito bastante mais prolongada. A fisoxigmina não é mais utilizada em clínica, fisoxigmina, sobrando um I aqui. A fisoxigmina que tem o único representante aqui que não tem o amônio quaternário e por isso ela tem uma lipossolubilidade muito grande, ela consegue passar a barreira hematoencefálica, podendo ser útil nas intoxicações, por exemplo, por atropina, que também pode ser, em altas doses, um problema ao paciente, já que a atropina também ela consegue se difundir pela barreira hematoencefálica, causando síndrome anticolinérgica, e o tratamento para isso seria a fluoxetinina, que é um anticolinesterásico de grande penetração no sistema nervoso central. Então, a utilidade da fluoxetinina seria isso, utilizada apenas como auxílio ali como antimuscarínico, né, na associação com ou na tentativa de reverter efeito do bloqueio neuromuscular, não é mais uma droga indicada. E o antimuscarínico que a gente usa tem o objetivo de impedir a resposta muscarínica provocada pelos anticolinérgicos que a gente utiliza. Então, se eu uso um anticolinérgico, vai sobrar acetilcolina em todas as fendas sinápticas, tanto placa motora, sistema nervoso parasimpático, tanto na parte ganglionar quanto na parte terminal, e no sistema nervoso simpático, na parte ganglionar, que é onde haja acetilcolina nos receptores glucotímicos ganglionares, mas também nas glândulas sudoríparas. E para evitar essa resposta da ação muscarínica dos agentes anticolinesteráticos, a gente utiliza normalmente no Brasil a atropina na dose de 0,02 miligramas por quilo de peso, e isso leva a, a possibilidade de você ter a ação nicotínica aumentada sem prejuízo de aumentar a resposta muscarínica, que, como foi dito anteriormente, pode levar a aumento de secreções, broncoespasmo, bradicardia, cólica, entre outras coisas. E, em alguns centros, utiliza-se também o glicopirrolato em substituição à atropina,
e o glipirrolato é um amônio quaternário, tem a vantagem de não passar a barreira hematoencefálica como a atropina, e tem de diferença em relação à atropina o fato de não ser tão taquicardizante quanto a atropina e tem uma resposta antissalorreica mais intensa que a atropina. Então, é uma possibilidade. Sugere-se que no uso do hidrofônio, a atropina seja mais indicada, enquanto no uso da neostigmina, o glicopirrolato seja mais indicado, já que ele tem uma latência mais parecida com o da neostigmina e uma duração mais prolongada também. Mas no Brasil a gente acaba utilizando a atropina e a neostigmina em associação. E no momento da reversão, sempre a atenção preferencial na Inglaterra, hoje não se faz mais anestesia com bloqueador neuromuscular sem a monitorização. Então, isso é uma tendência no mundo de mais e mais se avançar nesse cuidado, sempre atentando preferencialmente utilizar os bloqueadores neuromusculares com monitorização objetiva, com geração de número de comparação, não só da observação visual e tátil, mas também a resposta no próprio aparelho de quanto que está a relação T4-T1 e assim sucessivamente. Então, naqueles pacientes que você não dispõe disso, se você pelo menos tem o monitor de bloqueio neuromuscular e a sequência de quatro estímulos ainda não apresenta quatro respostas, se você a monitorização é apenas subjetiva, então é melhor esperar que apareçam as quatro respostas e se essa resposta apresenta fadiga ou não, você vai escolher uma dose adequada, em geral, uma dose de 40 microgramas por quilo, ou 0,04 miligramas por quilo de neostigmina associado à atropina, numa dose mais ou menos a metade disso, e sempre objetivando, quando há a monitorização objetiva, uma resposta final de liberação do paciente igual ou maior que 90%, ou 0,9 na relação de TOP. Então, também a possibilidade de usar o Gamadex que tem uma resposta mais intensa, confiável. A gente lembra que na ação do bloqueador neuromuscular, ele age por competição e ele no momento da administração, que é quando a gente faz aquele bolos inicial, uma dose bastante elevada, de bloqueador neuromuscular adespolarizante, ele acaba deslocando a acetilcolina dos receptores ou ocupando os receptores e impedindo a ligação da acetilcolina. Se você vai reverter utilizando o anticolinesterásico, o que acontece é que aumenta a quantidade de acetilcolina, mas ela ainda assim vai ter dificuldade de ocupar o receptor, se ainda tiver muito bloqueador neuromuscular na fenda sináptica, então você precisa esperar algum tempo, algum grau de reversão espontânea para poder utilizar a neostigmina. Enquanto quando você usa o Sugamadex, ele vai englobar a molécula de bloqueador neuromuscular, se a droga utilizada foi o rocurônio ou o vecurônio, lembrando que tem uma afinidade muito maior pelo rocurônio, um pouco menor pelo vecurônio, o pancurônio uma afinidade muito menor que das anteriores. Mas se você utilizou o Rocurônio, você precisa de uma reversão imediata. Então, o Sugamadex é uma droga que engloba aquela molécula do bloqueador neuromuscular, fazendo com que haja uma redução progressiva da concentração do bloqueador neuromuscular livre ali na fenda sináptica, e assim a reversão vai acontecer naturalmente, já que vai ter acetilcolina ali na região. Então, mostrando aqui que a resposta ao rocurônio é muito mais intensa, um pouco menor com o vecurônio, mas muito pouca com o pancurônio, que é uma droga de uma ligação muito mais forte e de duração de efeito muito mais prolongada. Lembrando que o rocurônio foi elencado como um dos bloqueadores neuromusculares, juntamente com a succinilcolina, que mais provocam anafilaxia,
E aventou-se a hipótese de tratar essa anafilaxia do rocurônio utilizando o Sugammadex, já que ele consegue englobar a molécula de rocurônio e impedir que o rocurônio fique livre ali para estimular respostas, inclusive imunológicas. Mas também já existem casos de anafilaxia ao próprio Sugammadex. Então, é preciso saber que, é lógico, vai ser muito difícil o paciente ter alergia ou ter apresentado reação anafilática ao Rocurone e ainda apresentar também ao Sugammadex, mas existe essa possibilidade. Então, na utilização do Sugamadex, a gente pode utilizar o Sugamadex em qualquer momento que precise reverter. Se você acabou de fazer o bloqueador neuromuscular, você espera que esse bloqueio esteja intenso, e aí você precisa usar uma dose muito maior de Sugamadex, de 16 miligramas por quilo de peso. Se já começou a ter algum grau de reversão, o bloqueio é moderado, já tem resposta no TOF, cerca de 4 miligramas por quilo de peso, já conseguem resolver o problema. E se já apresenta duas respostas ou mais na sequência de 4 estímulos, você pode fazer 2 miligramas por quilo de peso, são as doses sugeridas pela maioria dos autores. Lembrando sempre que o mecanismo de ação é por englobamento mesmo da molécula. O rocurônio ele é englobado pela molécula do Sugamadex, formando um complexo que é inativo, é inerte, não tem ação nenhuma e todos as duas substâncias isoladas ou juntas vão ter eliminação renal. Então, se o paciente tem insuficiência renal, ele vai ter um aumento da duração do efeito do rocurônio, mas também vai ter um aumento da duração do Sugamadex, mas também vai ter um aumento da eliminação, do tempo de eliminação do complexo, mas como o complexo é inerte, não vai ter tanto problema. Então, a resposta ao Sugamadex com a utilização imediata é uma resposta que costuma ser até mais rápida do que o tempo de reversão da própria succinilcolina, que a gente sabe que é um agente bloqueador neuromuscular de duração ultracurta, né? Esse diapositivo está mostrando isso. Então, 3 minutos depois da administração do Rocurônio, você administra o Sugamadex de 16 miligramas por quilo de peso e a resposta vai ser até muito mais rápida do que a reversão espontânea à administração da succinilcolina. Alguns cuidados a gente tem que ter em relação ao Sugamadex. A paciente gestante, em relação a ela, existe uma controvérsia que alguns autores julgam arriscada a utilização do Sugamadex devido à capacidade do Sugamadex englobar a progesterona. Isso pode levar a complicações da gestação, como indução de parto prematuro, entre outros. Então, o Sugamadex ele deve ser evitado, utilizado com muita cautela na gestante. É muito útil em patologias musculares que acabam desaconselhando a utilização da succinilcolina, como a distrofia de Duchenne, que pode levar à hiperpotassemia e complicações de arritmia, outras complicações graves. E qualquer fraqueza neuromuscular, como as doenças, a doença miastenia graves, a síndrome miastênica, que tem uma maior sensibilidade aos bloqueadores neuromusculares e você precisa de uma reversão garantida. Então, a utilização do Sugamadex é muito bem indicada nessas situações para você evitar tanto a succinilcolina, caso você precise de uma intubação em sequência rápida, por exemplo, mas também evitar utilizar reversores que não garantam a reversão de uma maneira tão fiel como o Sugamadex. Pacientes em uso de anticoncepcional devem ser alertadas que o Sugamadex ele pode englobar a substância utilizada como anticoncepcional e confiar no anticoncepcional depois da utilização do Sugamadex é um perigo, então a paciente deve ser alertada a utilizar outro método anticoncepcional, pelo menos durante uma semana. Uma outra questão interessante em relação ao Sugamadex é aquela situação que você fez o bloqueador neuromuscular, o Rocurone,
o que acontece com mais frequência, usou rocurônio, acabou a cirurgia, ou num determinado momento da cirurgia você acha que precisa reverter, ou já está, e você vai e faz o Sugamadex. Se esse paciente precisar ser entubado de urgência ou por algum motivo precisar ser anestesiado de novo na sequência de horas, talvez utilizar o rocurônio seja um problema, porque ainda vai ter sodemadex circulando e aquela dose de rocurônio, muitas vezes a dose utilizada normalmente naquele paciente não vai ser suficiente para gerar o bloqueio neuromuscular desejado. Então, ou você administra e observa a resposta, ou então troca a substância por um benzilizoquinolínico, que não vai ter o problema da ação do Sugamadex sobre ele. Então, precisa ter essa atenção e o tempo necessário para você poder utilizar o rocurônio de novo é bastante ainda interrogado, mas pelo menos nas primeiras horas acredita-se que vai haver alguma dificuldade de conseguir bloqueio neuromuscular dependendo da dose do Sugamadex utilizado. E quando a gente utiliza uma monitorização apenas subjetiva, a gente vai ter menos, vai ter menos segurança na utilização do reversor. Mas utilizando o Sugamadex, a gente vai ter um pouco mais de segurança. Então, lembrando, se ele tem um bloqueio profundo, não tem nem resposta na contagem pós-tetânica, e você precisa reverter, se você não tem urgência de reverter, você vai ter que esperar algum grau de reversão natural. Mas se você tem urgência de reverter, não conseguiu entubar, a dose é de 16 miligramas por quilo de peso, como foi mencionado. Se ele já começa a entrar naquela fase do bloqueio moderado, já começa a ter resposta na contagem pós-tetânica, mas ainda não tem resposta na sequência de quatro estímulos, então 4 miligramas por quilo de peso. E quando ele começa a ter resposta na sequência de quatro estímulos, então 2 miligramas por quilo de peso de Sugamadex. Essas são as doses sugeridas num paciente que está com uma monitorização apenas subjetiva. Se a reversão vai ser feita com o neostigmine, ou porque você não usou o rocurônio, você usou um benzoquinolínico, ou você não dispõe de Sugamadex, então você vai ter que esperar algum grau de reversão natural. Não tem aquela história de usar a dose maior de neostigmine, como se fazia com o Sugamadex, porque não vai ter a resposta satisfatória. Se ele está com bloqueio intenso, não tem resposta ainda na sequência de quatro estímulos, mesmo com bloqueio moderado, não é aconselhável utilizar nextidimina. Só quando começar a ter alguma resposta na sequência de quatro estímulos. Então, a partir de duas respostas, você pode começar a utilizar nextidimina. Se você tem resposta, já tem quatro respostas, e aí vai depender se tem fadiga ou não, né? Se tem aquela diminuição progressiva do primeiro para o quarto estímulo nas suas respostas respectivas. Então, se ele ainda tem fadiga, você utiliza 0,04 miligramas por quilo de peso. Se não tem mais fadiga, você utiliza 0,02 miligramas por quilo de peso, é uma dose sugerida por alguns autores. E se você faz a monitorização quantitativa, que vai dar muito mais segurança, em relação ao Sugamadex, vai mudar pouco se o paciente está com bloqueio profundo, continua 16 miligramas por quilo de peso. Se ele começa a ter resposta na contagem pós-tetânica, você pode usar 4 miligramas por quilo de peso. E a partir de uma resposta no TOF, você usa 2 miligramas por quilo de peso, até o momento em que ele apresenta uma resposta na sequência de quatro estímulos igual ou maior que 0,9, você não precisa fazer mais nada. Então, isso é o Sugamadex. Em relação à neostigmina, você só vai utilizar a neostigmina se o paciente já começou a apresentar resposta no TOF, mas com pelo menos duas respostas. Se ele tem, se ele não tem, se ele tem apenas uma ou nenhuma resposta no TOF, não é aconselhado utilizar. Alguns autores só aconselham utilizar a neostigmina com resposta na sequência de quatro estímulos igual ou maior que 0,4. Mas alguns ainda aceitam, no paciente que tem duas ou três respostas na sequência de quatro estímulos, se utilizar
uma dose um pouco maior de neostigmina, e à medida que a reversão espontânea vai acontecendo, então você pode reduzir a dose de neostigmina. Então, chegou a 0,9, ou maior que isso, não precisa mais nada. E aqui uma representação em gráfico perdão, de tudo que foi dito, segundo o objetivo de utilizar o Sugamadex ou a neostigmina. Então, se o paciente está nessa fase de bloqueio intenso, não tem resposta nem no TOF, nem na contagem pós-tetânica, se você for reverter, só se usou o Rocurone, você tem o Sugamadex, senão não adianta usar a neostigmina. Bloqueio profundo, ainda não usa neostigmina, mas pode usar o Sugamadex numa dose um pouco menor, e bloqueio moderado até 0,9 na sequência de quatro estímulos, você pode usar 2 miligramas por quilo de peso. Em relação ao neostigmina, então, você tem que esperar, segundo a maioria dos autores hoje em dia, pelo menos uma resposta de 0,4 na razão da sequência de quatro estímulos, ou seja, na relação T4-T1. E o Sugamadex, de novo, a gente sabe que ele é uma droga que engloba o rocurônio e o vecurônio, engloba algumas outras substâncias também, como a progesterona, e depois é, foi descoberto uma outra substância que tem uma capacidade de englobar tanto os aminoesteroides quanto os benzilisoquinolínicos, que é o calabidiol. Foi produzido primeiro o Calabidiol 1, que tinha uma atração, uma afinidade é, pelos dois grupos de bloqueadores neuromusculares, e depois foi desenvolvido o Calabidiol 2, que é uma substância que engloba com uma afinidade extremamente mais elevada dos dois grupos de anestésicos, bloqueadores neuromusculares, na verdade, tanto os benzodiazepinolínicos quanto os aminosteroides, e, além disso, ela tem uma capacidade de englobar também outras substâncias. Então, o Calabidiol 2, ele pode reduzir o tempo de ação até do midazolam, da ketamina, do etomidato e outras substâncias. Então, o Calabidiol 2 é uma promessa que talvez venha a aparecer em um tempo não muito distante. Então, em relação ao benzoilisopinolínicos, a gente só dispõe, no momento da neostigmina, o calabidiol 1, que praticamente foi uma droga testada em laboratório, que também conseguia inutilizar o benzoilisopinolínico, além dos aminosteroides, e o Calabidium 2, que tem uma afinidade extremamente grande pelos benzilizoquinolíneos. Em relação aos aminoésteres, a gente tem todas essas opções, só que lembrando que a neostigmine, tanto com um grupo quanto com outro, ela não depende, ela não é uma substância que vai bloquear, que vai interromper a ação do bloqueador neuromuscular. Ela gera um aumento da acetilcolina na fenda sináptica. Então, depende ainda de uma reversão inicial. E quando você usa o Sugamadex nos aminoesteroides, você vai retirar a droga ali da fenda sináptica. O Calabidiol 1 tinha uma afinidade com as duas substâncias, e o Calabidium 2 tem uma afinidade muito maior. Então, o Calabidium 2 é uma promessa, uma substância que ainda está para ser liberada no mercado, mas que, se for liberada, já mostrou que não tem grandes problemas. O único problema dela é que ela, além de reverter a ação dessa substância, vai reverter a ação de outras também. Dependendo do que o paciente está utilizando, pode ter o erro no tratamento daquele paciente em alguma situação. Aqui, de novo, a relação de monitorização com os diversos momentos do bloqueio neuromuscular, numa situação já comentada em diapositivos anteriores, mas sugiro que dê uma parada e compare aqui os diversos momentos da monitorização com as indicações dos tratamentos daquele bloqueio neuromuscular. Tá bom?
Essas foram as fontes utilizadas nesses vídeos todos de bloqueadores neuromusculares. Além deles, a gente utilizou o Baras e o Miller, que tem bastante coisa interessante e aconselho a leitura. E terminamos aqui a parte de bloqueador neuromuscular. Espero que tenham gostado do conteúdo e muito obrigado pela atenção e pela confiança. Um grande abraço.